Desde os primórdios da civilização, os governos arrecadam tributos dos cidadãos. A história também mostra que a civilização não existiria sem impostos. Para falar sobre este assunto, convidamos hoje para o Análise Direta Leandro Kossalter. Ele é consultor tributário e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Leandro, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Para começar, então, explica para nós por que a gente paga imposto. Na verdade, sim, o imposto é o que movimenta a máquina pública. Então, na verdade, tudo que a gente paga de impostos, contribuições, taxas, serve para quê? O governo usa esse dinheiro para financiar o país, fazer o país crescer, infraestrutura, saúde, educação. Então, todo o dinheiro que a gente paga com impostos e contribuições, o governo usa para fazer a máquina pública girar, fazer o país crescer. Agora eu queria que você explicasse para a gente o que são impostos diretos e o que são impostos indiretos. Qual a diferença deles? A diferença entre impostos diretos a própria pessoa que faz o cálculo do imposto, que recolhe o imposto, é a pessoa que é o contribuinte, que é, por exemplo, imposto de renda, que a empresa paga, por exemplo, imposto de renda sobre o lucro dela. Os impostos indiretos são aqueles impostos que a gente não vê muito bem. Por exemplo, ICMS, IPI, são impostos diretos que quem recolhe esse imposto para o governo não é o real contribuinte. Nesse caso, o real contribuinte é o consumidor final, que é o imposto ele vai até o último da cadeia, que aí fica o imposto indireto. Agora, quais são os principais impostos que a gente tem hoje para pagar? A gente tem vários impostos. Na pessoa física, a gente teria, na verdade, imposto de renda retido na fonte, que é sobre que vai direto na folha de pagamento, INSS, que é retido também do empregado. Pessoa jurídica, a gente já tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, entre várias outras taxas que tem por aí. Tem diferença entre imposto e taxa? Tem diferença entre imposto e taxa. O imposto, assim, é o dinheiro que a gente recolhe, que a gente passa para o governo, ele não tem uma destinação correta, O governo usa aquilo para financiar, ele seria uma distribuição uniforme, Então, seria para financiar toda a estrutura mesmo do país. A taxa, ela tem um fim específico, por exemplo, taxa do lixo, é para financiar a coleta de lixo. Taxa de licença, taxa de TFE que as empresas pagam, que é a taxa de anúncio, taxa de fiscalização de estabelecimento. É uma taxa que vai direto para o órgão que fiscaliza as empresas. Então, ela tem um fim já específico. É a mesma coisa a contribuição, então, que você estava dizendo antes da gente começar, ou não? Seria mais ou menos como se fosse uma contribuição, só que a contribuição ela tem um caráter mais amplo, A contribuição é também sempre criada com um fim específico, como a gente teve a CPMF, que era para a saúde, a gente tem a COFINS, que é o financiamento de seguridade social, o PIS, a contribuição social, que o imposto, na verdade, assim, o imposto, por exemplo, o imposto de renda, o governo federal arrecada o imposto de renda e tem que distribuir isso entre os estados e municípios. A contribuição, quando ela arrecada, ele tem que aplicar naquele fim que ela foi criada. Ele não precisa fazer essa distribuição para os estados e municípios, não tem essa distribuição igual. Então, sempre tem esse fim específico também. A taxa ele é meio que parecida, só que em vez de financiar, por exemplo, a saúde, ela financia um órgão específico. Ele tem um objetivo mais específico, que seria financiar os funcionários que fiscalizam as empresas. Tem taxa de TFA, que é a taxa de fiscalização de anúncio. Para aquele órgão que vai fiscalizar os anúncios, que são outdoors, esse tipo de coisa. Então, é mais específico ainda do que propriamente as contribuições. Vamos falar de pessoa física, então, agora. Quais são os principais impostos que todo cidadão deve pagar? O que todo cidadão ele vai pagar, normalmente, é o imposto de renda, que aí, na verdade, vai direto na folha de pagamento. O INSS, que também normalmente é redescontado em folha. Já em folha. Já em folha de pagamento. E tem os impostos que o consumidor, a população, não enxerga, que é o que vem dentro do produto, que aí a gente paga, mas não sabe quanto que é. IPVA, IPTU, o que são essas? IPVA é o imposto para quem tem veículos automotores, que aí quando a gente fala veículos automotores, o pessoal pensa em carro e moto. Mas é carro, moto, trator, tudo que é movido por motor, que é um imposto, varia de estado para estado, que é um imposto de competência estadual. São Paulo fica entre 1% e 6%, de acordo com o tipo de veículo, combustível e tudo mais. E o objetivo dele é financiar o quê desse IPVA? É um imposto, o objetivo dele é para manter as estradas, conservação de estradas e tudo mais. O IPTU já é para quem tem imóvel, quem é proprietário de imóvel tem que pagar o imposto, o IPTU,